Ele ressuscitou, mas não foi embora. Por 40 dias, ele andou entre eles. E cada encontro transformou uma vida. Apareceu aquele que negou, aqueles que duvidaram. E a mais de 500 de uma só vez. Ele ensinou sobre o reino, enviou uma missão e prometeu o impossível. Você está pronto para conhecer o ressuscitado? Aquele domingo de manhã, o sol ainda mal tinha surgido quando Maria Madalena caminhava apressada em direção ao sepulcro. Seu coração estava pesado. O mestre havia sido crucificado, morto como um criminoso. E agora, tudo o que restava era o luto. Porém, ao chegar, algo inesperado a parou. A pedra havia sido removida. Esse relato encontra-se em João capítulo 20, versículos de 1 a 18. Maria corre, aflita, em busca de Pedro e João, que ao ouvirem suas palavras partem imediatamente para verificar. João corre mais rápido e chega primeiro. Vê os panos no chão, mas não entra. Pedro, como sempre impulsivo, entra direto. Lá estão os lençóis e o sudário, cuidadosamente dobrado. O corpo não estava ali. Aquele momento marcou o início de uma nova era para a humanidade. Quando Maria, sozinha, permanece junto ao túmulo chorando, ela se depara com um homem que imagina ser o jardineiro. Mas quando ele a chama pelo nome, Maria, algo extraordinário acontece. Ela reconhece a voz. Era Jesus, vivo diante dela. Esse primeiro encontro é profundo. Jesus, o Messias, escolhe aparecer primeiro a uma mulher, algo impensável na cultura judaica da época. Historiadores como N.T. Wright e Craig Keener reforçam como esse detalhe contribui para a autenticidade do relato. Numa época em que o testemunho feminino era desconsiderado, jamais teria sido inventado um detalhe assim, a não ser que fosse verdade. Arqueólogos já descobriram túmulos no estilo do primeiro século em Jerusalém, com pedras redondas roláveis, similares ao tipo descrito nos evangelhos. Esses sepulcros, encontrados em locais como o Vale do Cedron, confirmam o cenário cultural e geográfico da narrativa bíblica. Esse momento transforma Maria em uma mensageira. Ela corre de volta, agora não com lágrimas de dor, mas com olhos cheios de esperança. Ela grita: "Eu vi o Senhor!" João 20, 18. E assim, o silêncio da morte é rompido pela notícia que mudaria a história da humanidade para sempre. Era o mesmo dia da ressurreição, o primeiro da semana, quando 2 discípulos caminhavam para uma pequena aldeia chamada Emaús, distante cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Com os rostos abatidos, conversavam sobre os acontecimentos que haviam presenciado. A crucificação, a morte de Jesus e a esperança que, segundo eles, tinha sido enterrada com ele. Esse relato está em Lucas capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. Enquanto caminhavam, um homem se aproxima. Eles não o reconhecem. E então ele pergunta: "O que vocês estão conversando com tanto pesar?" Os discípulos explicam: "Esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel."
mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. Então, aquele homem começa a explicar as Escrituras, desde Moisés até os profetas, mostrando como era necessário que o Messias sofresse antes de entrar em sua glória. Suas palavras queimavam no coração deles, mas ainda não sabiam quem falava com tanta autoridade e doçura. Ao chegarem à aldeia, eles o convidam para ficar. Sentam-se para uma refeição simples. Quando ele parte o pão, algo extraordinário acontece. Os olhos dos discípulos se abrem. Eles percebem: era Jesus, vivo entre eles. E no mesmo instante, ele desaparece da vista. Hoje, há duas localidades que disputam o título de Emaús nos registros arqueológicos: Abu Ghosh e El Kubeiber. Ambas estão dentro da distância descrita no Evangelho e apresentam ruínas do período romano. Essas descobertas reforçam a autenticidade histórica do caminho percorrido. O simbolismo é poderoso. Jesus caminha com os desiludidos, revela-se aos corações quebrantados e se manifesta no partir do pão. Da tristeza à esperança, das trevas à luz. Emaús representa o recomeço. Tomados de alegria, os dois discípulos retornam correndo a Jerusalém naquela mesma hora. Tinham uma mensagem ardente para compartilhar: o Senhor ressuscitou. Se você está gostando dessa história, escreva um amém aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever para acompanhar cada passo dessa jornada incrível. Naquela mesma noite, os discípulos estavam reunidos. As portas estavam trancadas. O medo pairava no ar. Eles haviam visto seu mestre morrer e agora corriam o risco de serem os próximos. Estavam confusos, desorientados, até que, de repente, algo inacreditável acontece. Jesus aparece no meio deles. O texto de João, capítulo 20, versículos 19 a 23, descreve esse momento com clareza. Mesmo com as portas fechadas, Jesus entra. Sua primeira palavra não é repreensão, mas paze. Paze seja convosco. Os discípulos ficaram assustados, pensaram estar vendo um espírito. Então, Jesus lhes mostra as mãos e o lado. Feridas reais, marcas da cruz, provas vivas de que aquele diante deles não era uma ilusão. Era o mesmo Jesus, mas agora ressuscitado. Para confirmar ainda mais, ele come com eles. Um gesto simples, mas que prova que seu corpo era físico, não apenas espiritual. A narrativa em Lucas capítulo 24, versículos 36 a 43, reforça esse ponto, mostrando que Jesus pediu peixe assado e comeu diante deles. Naquele encontro, algo se transforma. Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Era o prenúncio do que viria no Pentecostes. Ali, eles começaram a experimentar o poder que transformaria suas vidas e o curso da história. Fontes históricas como Flávio Josefo e o documento Didaquê, um manual cristão do primeiro século, testemunham sobre o crescimento da fé em Cristo, mesmo em meio à perseguição. Algo havia mudado. E começava ali, naquele quarto, com portas fechadas e corações que agora se abriam. Os próximos momentos dessa jornada são de tirar o fôlego. Mesmo após tantos testemunhos, Tomé, um dos 12, não conseguia crer. Ele não estava presente quando Jesus apareceu aos discípulos pela primeira vez e, quando ouviu o relato deles, respondeu com firmeza: se eu não vir, se eu não tocar, eu não creio. João capítulo 20, versículo 25. Muitos criticam Tomé por sua incredulidade, mas, na verdade, ele representa milhares de pessoas ao longo da história que lutam para crer em algo que vai além da razão. Tomé não queria apenas uma história, ele queria evidências. 8 dias depois, sim, 8 dias inteiros de silêncio e dúvida, os discípulos estão novamente reunidos e desta vez Tomé está com eles. Mais uma vez, as portas estão trancadas e mais uma vez Jesus aparece. Sua voz é clara, direta e cheia de graça.
Paz seja convosco. Então ele se volta para Tomé. Toca aqui, vê minhas mãos. Coloca tua mão no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. João capítulo 20, versículo 27. O momento é tão poderoso que Tomé, quebrado e rendido, exclama: Senhor meu e Deus meu. Essa declaração é uma das mais profundas confissões de fé em toda a Bíblia. Para um judeu do primeiro século, reconhecer alguém como Deus era impensável, a não ser que fosse verdade. Historiadores como Gary Habermas e William Lane Craig destacam este episódio como crucial no fortalecimento da fé dos primeiros cristãos. O ceticismo de Tomé foi vencido pelo encontro pessoal. Ele não apenas viu, ele tocou e foi transformado. A fé cristã não é cega. Ela se apoia em uma pessoa real, que se revelou de forma real e continua se revelando hoje. Após os intensos encontros em Jerusalém, os discípulos retornam ao norte, para a Galileia. Ali, no ambiente familiar do Mar da Galileia, 7 deles estavam juntos, incluindo Pedro, o mesmo que havia negado Jesus 3 vezes. Cansados de esperar, eles fazem o que sabiam, voltam a pescar. Mas naquela noite, nada pegaram. Então, ao amanhecer, um homem aparece na praia. Eles não reconhecem quem é. Ele pergunta: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles respondem: Não. Ele então ordena: Lancem a rede à direita do barco. João capítulo 21, versículo 6. Ao fazerem isso, a rede se enche com 153 grandes peixes. Era o mesmo milagre do início do ministério. João olha e sussurra: É o Senhor. Pedro, impetuoso como sempre, se lança nas águas e nada até a praia. Lá, Jesus já os esperava com um peixe assando sobre brasas e pão. O Messias ressurreto cozinhando para seus amigos. Um gesto simples, mas repleto de amor. Após a refeição, Jesus chama Pedro para caminhar com ele. E ali acontece algo profundo. 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Uma para cada negação. A cada resposta afirmativa, Jesus o comissiona: apacenta as minhas ovelhas. Era a restauração. Jesus não apenas perdoava Pedro, ele o reerguia. Na arqueologia, em 1998, foi descoberto nas margens do Mar da Galileia um antigo barco do primeiro século, apelidado de o Barco de Jesus, que mostra como era a pesca naquela época. Um achado que conecta diretamente o mundo moderno com o ambiente onde essa cena ocorreu. Esse encontro é sobre segundas chances, é sobre recomeços. Pedro caiu sim, mas o amor de Jesus o reintegrou. Fique até o fim, porque ainda temos uma revelação que vai te surpreender. A trajetória está apenas começando. Depois de restaurar Pedro e fortalecer os discípulos com sua presença, Jesus os conduz a um monte na Galileia, um local previamente combinado antes da crucificação, como descrito em Mateus capítulo 28, versículo 16. Ali, no alto daquele monte, com o vento soprando, o céu limpo e o horizonte se abrindo diante deles, Jesus faz algo grandioso. Ele proclama: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Essa não é apenas uma despedida, é o maior envio missionário da história. Jesus não está falando a líderes religiosos, mas a homens simples, pescadores, cobradores de impostos, excêntricos. Pessoas comuns que se tornariam agentes de uma mensagem extraordinária. Historicamente, esse momento transformou o mundo. Em poucos séculos, a mensagem da cruz alcançou 3 continentes. No Império Romano, o cristianismo, antes perseguido, tornou-se a fé predominante. Tudo começou ali, com aquelas palavras no monte.
Hoje, há na Galileia locais identificados como possíveis cenários dessa comissão, incluindo a região do Monte Arbel, com vista ampla da região e fácil acesso à rota principal que levava ao mundo romano, um ponto geograficamente estratégico para um anúncio global. Esse chamado ainda está de pé. Jesus confiou sua mensagem a corações humanos. E ele segue conosco até o fim. Fique até o fim, porque ainda vem uma revelação que vai te surpreender. O que acontece a seguir muda tudo. Depois da comissão na Galileia, os discípulos retornam a Jerusalém. Era chegada a hora de se despedirem fisicamente do Mestre. Mas antes disso, Jesus tinha algo importante a dizer. Eles se reúnem mais uma vez. E ali, o ressuscitado abre o entendimento deles para as Escrituras, mostrando que tudo o que havia acontecido, desde Moisés até os Salmos, já estava previsto. Ele relembra que o Messias haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que o arrependimento e perdão dos pecados seriam anunciados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 44 a 47. Mais do que palavras, era uma preparação para a missão global. Jesus então faz uma promessa que mudaria tudo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Era a promessa do Espírito Santo. Eles não iriam sozinhos. Historiadores e arqueólogos apontam vários locais em Jerusalém que podem ter sido usados pelos primeiros cristãos para essas reuniões. Um dos mais citados é o cenáculo no Monte Sião, considerado por muitos como o local da última ceia e das instruções finais de Jesus. As ruínas ali datam de períodos antigos, e algumas escavações revelaram estruturas que podem ter servido como locais de culto nas primeiras décadas do cristianismo. Naqueles momentos finais, Jesus não os enche de medos ou regras. Ele os enche de visão. Eles não sabiam exatamente o que os aguardava, mas sabiam quem estaria com eles. E isso era o suficiente. Chegara o momento final. Jesus conduz seus discípulos para fora da cidade até Betânia, nos arredores de Jerusalém. Estavam no Monte das Oliveiras, o mesmo lugar onde tantas vezes ele havia ensinado, chorado, orado. Ali, o céu e a terra se tocaram. Os discípulos ainda tinham dúvidas. Perguntaram: Senhor, é agora que vais restaurar o reino a Israel? Atos capítulo 1, versículo 6. Mas Jesus responde com doçura e autoridade: Não vos compete saber os tempos ou as estações, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículos 7 a 8. Então, diante de seus olhos, ele se eleva aos céus. Eles o veem subindo até que uma nuvem o oculta, e 2 anjos aparecem dizendo: Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Atos capítulo 1, versículo 11. A ascensão foi mais que uma despedida, foi a exaltação do rei. O cordeiro que havia sido morto agora tomava o seu lugar de glória. O Monte das Oliveiras, até hoje, é um dos locais mais marcantes de Jerusalém. Arqueólogos e peregrinos visitam suas encostas, onde há antigas sepulturas judaicas e registros históricos que datam de milênios. Seu nome se tornou sinônimo de esperança, pois é ali, segundo a profecia de Zacarias capítulo 14, que o Messias voltará. Para os discípulos, aquele momento foi assombroso e sublime. Eles ficaram ali, olhando para o céu, mas não por muito tempo. Logo entenderiam, o tempo de esperar havia acabado. Agora era hora de ir. Após presenciarem a ascensão, os discípulos não voltaram tristes. Pelo contrário, o texto sagrado afirma que retornaram a Jerusalém com grande alegria. Lucas capítulo 24, versículo 52.
Ali, no mesmo ambiente onde tantas memórias haviam se formado, eles se reuniram em oração. Durante 10 dias, não houve estratégias, planos ou agendas. Houve espera, uma espera ativa, cheia de fé. Estavam no cenáculo, o andar superior de uma casa em Jerusalém. Segundo Atos capítulo 1, ali estavam cerca de 120 pessoas, incluindo os 11 discípulos, as mulheres, Maria, mãe de Jesus e até os irmãos dele, que antes duvidavam, mas agora criam. Durante esse período, eles também tomaram uma decisão importante: substituir o lugar deixado por Judas Iscariotes. Após oração e sorteio, Matias foi escolhido para ocupar a vaga entre os 12. Atos capítulo 1, versículos de 15 a 26. Essa reorganização mostra algo poderoso. Mesmo antes do Espírito Santo ser derramado, eles já estavam unidos, obedecendo e preparados. Historicamente, o local tradicional do cenáculo é preservado até hoje no Monte Sião, em Jerusalém. Escavações apontam que a estrutura atual pode ter sido construída sobre fundações do primeiro século, um eco do lugar onde o cristianismo, ainda em forma embrionária, pulsava em oração. Aqueles dias de espera não foram vazios. Eles serviram para alinhar os corações ao céu, para se esvaziarem de si e se prepararem para serem cheios de Deus. Algo grande estava prestes a acontecer. Algo que nunca tinha acontecido antes. Chegara o 50º dia após a ressurreição. Era a festa de Pentecostes, uma celebração judaica antiga que reunia pessoas de todas as partes do mundo, conhecido em Jerusalém. Homens e mulheres, judeus da diáspora, estavam ali para lembrar a entrega da lei no Sinai. Mas naquele ano, Deus entregaria algo muito maior. Atos capítulo 2 descreve o momento com detalhes que ainda hoje arrepiam quem lê. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. E apareceram línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 2 a 4. Eles começaram a falar em outras línguas, e as multidões, espantadas, ouviam a mensagem de Deus, cada um em sua própria língua. Eram visitantes de mais de 16 nações, e todos ficaram maravilhados. Alguns zombavam: estão bêbados. Mas Pedro, aquele que antes havia negado Jesus, agora se levanta com coragem e declara: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2, versículo 17. Ele prega sobre Jesus com ousadia, chamando todos ao arrependimento. E naquele único dia, cerca de 3.000 pessoas creram e foram batizadas. Atos capítulo 2, versículo 41. Ali nascia a igreja. Não como uma instituição, mas como um movimento vivo, cheio do Espírito de Deus, com uma missão que mudaria o mundo. Historiadores como Rodney Stark destacam que esse crescimento explosivo, mesmo sob perseguição, não tem paralelo na história antiga. Algo divino havia começado. O que começou com medo e dúvida, agora se tornava fé e poder. Já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora. Se inscreva, deixe o like e comente o que mais tocou o seu coração. O mesmo Espírito que desceu naquele dia ainda está ativo hoje. Você acompanhou cada passo desta jornada. Viu o túmulo vazio, o pão partido, as mãos furadas. Você presenciou o medo virar coragem, a dúvida virar fé, o silêncio se tornar uma proclamação que ecoa por mais de 2.000 anos. Agora, me escute com atenção. Ele está falando com você, agora, aqui, nesse exato momento. Talvez você, assim como Maria, esteja chorando perto de algo que parece perdido. Talvez, como Tomé, precise tocar para crer. Ou talvez, como Pedro, tenha falhado feio e ache que não há mais volta.
Mas há algo que você precisa saber. Ele não desistiu de você. A mesma voz que chamou Maria pelo nome, que disse a Pedro: apacenta minhas ovelhas, que olhou Tomé nos olhos e disse: toque e creia. É a voz que agora chama pelo seu nome. Você não chegou aqui por acaso. Jesus está dizendo: filho, filha, eu vi suas lágrimas, ouvi seus pensamentos, conheço as batalhas que você enfrenta em silêncio. E mesmo assim, estou aqui. Não vim te condenar, vim te restaurar. Mas ele também diz: levanta, chega de viver de passado, chega de viver de medo. O mundo precisa de você. Eu preciso de você cheio do meu espírito. Essa história não termina com os discípulos. Ela continua em você. Você não é pequeno demais, não falhou demais, não está longe demais. A cruz foi por você. O túmulo vazio é por você. O Espírito Santo está disponível agora, por você. Então responda, não apenas com palavras, mas com atitudes. Deixe Jesus mudar sua rota como fez com aqueles homens e mulheres há mais de 2000 anos. Ele está vivo e ele está chamando você.